Olá pessoal, vamos novamente aqui mostrar algumas facilidades do software de gestão de serviços e ativos e manutenção. Desta vez nós vamos apresentar mais uma facilidade na hora de você descrever um sintoma que um ativo ou uma necessidade que está ocorrendo e que necessita ser corrigida, bem como padrões para descrição de serviços executados nas diversas ordens de serviços OS. Bom, para isso nós temos aqui em tabelas relativa a serviços, dois padrões de serviços solicitados e serviços executados, né? Vamos ver onde é que aparecem esses campos na nossa OS. Então, por exemplo, eu vou incluir uma ordem de serviço não sistemática, ou seja, aquela que não vem de um plano de manutenção sistemática ou uma instrução de tarefa sistemática ITS. Eu posso incluir clicando aqui, ou então incluir nesse ícone de ação rápida. Bom, eu numero automaticamente ou não e chamo um ativo. Vamos supor que seja uma bomba, ok? Então, uma bomba. Eu vou verificar todas as bombas que eu possuo. Posso clicar aqui ou clicar aqui. Eu preencher qualquer um desses campos e clicar. Bom, vou ordenar por tag, depois por código de bem ativo. Então eu estou ordenado por tag. Vamos supor que eu estou abrindo uma OS não sistemática para essa bomba centrífuga de transferência de água do subsolo. Dou 2 cliques, ele já traz toda de que empresa qual o código, qual a chave de seleção e vou preencher, né? Bom, vamos supor que essa bomba apresentou um sintoma. Bom, é aqui que é o serviço solicitado, bem como o serviço executado. Nós vamos mostrar depois, está numa aba aqui embaixo. Então, vamos ver lá onde é que é o cadastro em serviços, padrão de serviço solicitado. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, 2 padrões. Um sintoma aquecimento, sintoma de mau funcionamento. É aqui que eu incluo um novo, coloco um código, uma descrição e um texto, tão longo quanto eu queira. Esses textos e essa descrição serão levadas para aquele campo. Vamos lá fazê-lo. Volta aquela OS que eu estou preenchendo, né? Só mais devagar para vocês verem. Como eu estou no modo de inclusão, no planejamento, eu clico aqui e ele vou ter que incluir de novo, porque eu acabei saindo da opção. Vamos chamar a bomba. Clico aqui para verificar as bombas que eu possuo. A bomba do subsolo, essa daqui. Dou 2 cliques ou clico em confirmar e chamo, por exemplo, um sintoma. Ela está com sintoma de mau funcionamento. Tem hora que acontece um problema e não funciona adequadamente. Repara, ele trouxe aqui um sintoma, o título daquele serviço, né? Vou até tirar essa linha em branco. E dá um auxílio aqui para quem está escrevendo, colocar, por exemplo, começou a apresentar o sintoma às 10 horas do dia, né, de ontem, dia 2 de 2015. Então isso facilita. O que eu tivesse escrito lá no padrão, eu traria para cá. Eu trago para cá, parece um campo. E esse campo eu posso editar como eu editei. Repara, eu trouxe um padrão e estou editando às 10 horas, né, do dia tal. Ok? Então isso serve para eu trazer informações. Eu posso até, repara, melhorar, botar em menos linhas,
e vou abrir a OS. Bom, quem está solicitando sou eu, o supervisor de operação. Estou colocando o nome do mecânico Antônio das Graças para fazer. Ele já traz automaticamente que o Antônio das Graças é do setor de caldeiraria. Repara, quando eu clico aqui, ó, é um mecânico do setor de caldeiraria, tá? A prioridade de serviço é urgente. Vou preenchendo, tá? Ele já trouxe o centro de custo do ativo, local, a chave de seleção. E o serviço é um serviço preventivo. Por quê? Bom, ele está só com sintoma, ele não está funcionando mal. Então, preventivamente, eu estou abrindo uma ordem de serviço não sistemática. Esse é o conceito da coisa, né? Porque possivelmente já está com defeito, que não faz, e defeito se corrige com preventiva. Não faz, não causa uma perda parcial total da sua função, mas apresenta algum sintoma que ele não sabe explicar bem, o Juarez, que está solicitando a OS. E vamos supor que eu estimo que isso leve umas 2 horas. E que eu gostaria que isso fosse feito essa semana. Semana 2, tá? A programar. Ok. Ele põe aqui, procurar uma observação, né? O Juarez para explicar melhor. Ok? E ele confirma. Nesse momento, ele, como tem permissão para incluir um S, ele incluiu e a pessoa lá do planejamento já vai verificar, tá? Qual é a grande vantagem que você passa a ter? Já descreveu alguma coisa a mais e orientado pelo que está descrito lá no padrão. E vamos supor agora que o pessoal da manutenção tenha reprogramado, não vou fazer com o Antônio das Graças. Esse serviço é melhor ser feito com o mecânico Clóvis da Silva. Bom, e como o Clóvis da Silva tem disponibilidade, está programado, PG, situação PG de programado, para o dia de hoje. Agora, ele vai imediatamente agora fazer 9h30. Ok? Ainda não sabe qual é a previsão de tempo e vai ter que verificar com o Juarez que se trata. Vamos supor, dessa forma aqui eu tenho uma OS que pode ser emitida com algumas informações. Repare, a OS já saiu com toda a descrição, né? Olha só, do equipamento, o local, quem solicitou, a chave de seleção, que trata-se de um tipo de serviço, manutenção preventiva, qual é o setor executante, o Clóvis é o encarregado, né? E repare, a primeira linha do descrição do tag, da posição operacional do equipamento, o tag está aqui, ó, o tag do equipamento, é o endereço, é como se fosse o código de endereçamento postal do equipamento, e a primeira linha de descrição está aqui. Assim como o código de equipamento, ou código de ativo, como se fosse um CPF do ativo, é o que traduz exatamente o que é o bem, está aqui. E a primeira linha da descrição técnica do bem, que está ocupando esse endereço da motobomba, é uma bomba centrífuga, e mais informações. Repara, ele já trouxe no campo serviço solicitado informações lá do padrão que foi editado. Está programado para o dia de hoje, às 9h30, ok? Então, reparem, isso é muito interessante, porque aqui estão os campos para você apropriar a mão de obra, data, matrícula, né? E os materiais que você utilizou, os códigos de falha, defeito, causa, providência e tudo mais, ok? Ação realizada e por aí. Bom, com essa OS na mão, ele vai lá executar.
e viu que é algo bastante simples, que ele conseguiu resolver no ato. Então ele apropria, por exemplo, as horas dele, ele vai aqui em recursos, né, e apropria, ele é o Clóvis, né. Isso ele pode fazer direto online, não precisa nem num terminal qualquer, ele pode fazer isso. Ele realizou um tipo de apropriação de serviço, ou seja, ele não estava impedido nada, pode fazer à vontade. E vamos supor que ele começou às 9h20. Em 2 minutos ele resolveu o problema, né? Vamos supor que corrigida a fixação da proteção do acoplamento que causava problema. É um problema extremamente simples, tá? Ele descreve isso aqui, ele pode até copiar para sair no serviço executado da OS, ok? Mas olha só, ele apropriou, né? Já estão as horas dele lá apropriadas. Se foi em mão de obra, eu já tenho em 2 minutos, gastou 83 centavos para resolver o problema. E vamos supor que ele diz que, bom, o serviço está executado, eu mudo aqui a situação para você, não tem mais programação nenhuma, eu apago daqui, eu sempre digo isso, é bom ter isso apagado. E a pessoa lá que tem a permissão, ou ele mesmo tem a permissão de escrever serviços executados e tudo mais, vai terminar. Então, ele, por exemplo, ele descreve, né? Ele pode até descrever aquele serviço que ele observou lá, né? Ele pode escrever aqui. Aqui ele escreve, mas ele pode também chamar um serviço executado padrão. Vamos supor que eu aproveite e levo para cá um texto que foi feita a limpeza, feita a pintura, organizada. Bom, eu não fiz a pintura, eu só fiz organizado e arrumado, entendeu? Eu posso editar. Ele escreve, o problema estava na fixação, né? Eu podia nem escrever lá naquele momento que ele apropriou as horas dele. O problema estava na fixação da proteção do acoplamento do motor com a bomba. Repara, aqui eu tenho bastante. Ele até diz, acho melhor fazer um estudo. Então, eu posso deixar posicionado aqui, né? Olha lá, eu deixo posicionado e chamo lá uma informação que é aberta uma OS de ação filha associada. Eu vou abrir isso vai ser aberto agora ao final da OS. Eu digo, é uma OS de ação corretiva, porque eu quero que não ocorra mais o mesmo problema nesse equipamento. Uma ação preventiva seria mais ampla, que não ocorra problemas semelhantes em outros ativos e equipamentos similares, né? Então eu abro uma OS para que não ocorra mais esse equipamento, porque eu observei que nesse equipamento e não nos outros eu tenho uma solução mais prática, ok? Nesse momento ele vai dizer que ele foi o executor principal, né? É o Clóvis, e que ele acabou o serviço agora, dia 3, às 9h20. E o Juarez aceitou. E eu marco para gerar uma ação corretiva. No caso, uma ação preventiva, né? Corretiva ou preventiva. Nesse momento, ele gerou uma ação preventiva. Repara, ele deixa aqui a ação corretiva, por exemplo, estudar forma, e aí eu vou designar o OS para alguém estudar e confirmo. Ok? Essas são as facilidades que eu tenho de uma nova OS filha daquela OS já fica associada à mãe.
Isso são grandes facilidades que o software tem. Continue assistindo as nossas videoaulas, estamos disponíveis para esclarecimento, comente nesse canal. Um grande abraço, até breve.